Hoje é o nosso dia de fazer arte. Vamos aproveitar esse começo de ano e enfeitar a nossa casa, transformar algumas peças. Vamos começar pelos nossos vasinhos de planta. E hoje eu quero trazer para você um desafio, para mim, para você, fazer essa pintura aqui, essa pintura vietnamita no vaso. Ela é uma pintura de cores vibrantes, com um brilho intenso, é muito bonito e esses vasos são caríssimos. Eu vou tentar fazer essa pintura neste vaso aqui, de barro. Porque nos tutoriais que eu encontrei por aí, que ensinam a fazer essa pintura, eles aconselham usar o vaso de concreto, usar uma outra tinta que não é essa aqui para artesanato e um outro tipo de verniz, não o verniz spray que eu uso sempre. Mas aqui na minha região eu não encontrei nenhum desses itens. Então eu vou tentar fazer com o que eu tenho, com esse vaso, com essa tinta e com esse verniz spray aqui. Porque o verniz que tem por aqui é aquele verniz com protetor solar, então ele é um pouco amarelado. Então eu vou tentar fazer com essas coisas aqui que eu tenho. Vamos lá? Eu sou Maria Antônia e esse é meu canal Joias Místicas. E esse ano eu quero trazer muitas novidades para você e trazer muitas reflexões para nós trocarmos juntos com todo esse amor, com toda essa vibração boa. Vamos lá? Você vai precisar basicamente dessas tintas de artesanato, um lugar para misturar a tinta, colherzinhas de plástico, recipientes de plástico, pincéis macios, bem macios, uma esponja e o verniz spray. Se você tiver aí aquele verniz de lata para aplicar com pincel, é melhor, mas tem que ser o brilhante transparente. Como eu não encontrei, eu vou tentar fazer com o spray. Então vamos lá? Limpe bem a sua peça, tire toda a poeira. E aí eu vou misturar a tinta, porque eu também não encontrei a cor que eu queria, que era turquesa. Que esses vasos vietnamitas são muito nos tons de turquesa, de azul. E como eu não encontrei, eu vou tentar chegar nesse tom misturando esse azul aqui, este verde e esse azul claro. Depois eu vou usar a tinta preta para essa borda aqui ficar mais escura. Então vamos lá. Essas três cores, vamos ver se a gente chega no turquesa. Eu cheguei nesse tom aqui. Eu coloquei uma colher do verde e 2 colheres do azul claro e 1,5 colher do azul escuro. Cheguei neste tom bonito aqui. É um tom assim bem desses vasos vietnamitas. Peguei uma trincha larga e agora eu vou pintar o vaso. Procure fazer uma pintura bem homogênea, procure fazer, não carregar muito na tinta, para não ficar gruminhos, para ficar uma pintura bem lisinha. Olha, uma dica aqui para você. Se tiver ficando gruminhos, você retira da cerda do pincel assim na borda do pratinho, esses gruminhos aqui, para não ficar no vaso. Você também coloque o seu vaso em cima de um papelão e vai girando assim, que aí fica mais fácil de você pintar a volta toda dele. Agora, aqui por dentro, eu pinto assim uns 5 centímetros para dentro do vaso, para dar um acabamento mais bonito. Agora, uma segunda demão com pouca tinta, não encharca o pincel, não. Para tirar qualquer, assim, falha, né, na pintura, na primeira demão. Agora eu virei o vaso de cabeça para baixo e vou fazer essa parte aqui de baixo dele. Você viu que a pintura ficou bem lisinha, bem uniforme, então vamos continuar.
Fazer o pezinho dele. Nessa etapa que você tá com o vaso de cabeça para baixo, você aproveita para ver se tem alguma imperfeição na sua pintura, como por exemplo aqui, que ele tem um relevo, ficou faltando a tinta. Eu só vi porque eu virei ele de cabeça para baixo. E também entre uma demão e outra, é importante que se aguarde a secagem. Se bem que no vaso de barro a secagem é rapidinho. Com o vaso já todo pintado, todo seco, eu vou fazer a segunda etapa. Vou colocar um pouco da tinta preta e misturar aqui ao restante da tinta que eu pintei o vaso. Um pouquinho do preto. E vou misturar aqui até chegar na tonalidade que eu quero, esse turquesa mais escuro, para ficar um degradê. Mais um pouco. Você vai sentindo aí, né? Se chegou naquele tom. Eu acho que é mais ou menos esse tom. Eu não coloque o preto puro, que senão vai ficar muito artificial. Tem que ser uma coisa suave, um degradê suave, do mais escuro pro mais claro. Aí eu venho com a esponja, uma esponja de cozinha, e coloco, passo aqui na tinta, já preparada com o preto, e venho aqui na borda do vaso. Vou dando batidinhas assim. Tem que ser rapidinho para a tinta não secar, senão ela não dá o efeito desejado. Olha, você vem descendo aqui suavemente, aqui no corpo do vaso. Eu já pintei a borda. E ficou bonito, ele tem esse detalhe aqui e ficou verde mais escuro, não pegou nesses vãos, então ficou um detalhe bonito. E vai descendo assim, aqui para baixo, você vem mais suavemente. Se precisar colocar mais tinta, primeiro passa aqui na borda e depois vem carimbando. Aqui nesses relevos eu vou esponjar bastante. Esses relevinhos aqui. Se o seu não tiver relevo, mais fácil. Que o meu só tinha esse com esse detalhe aqui. Não deixe demarcações da esponja. Vai sempre suavizando que foi marcado. Aqui ficou marcado, ó, eu venho com a parte limpa da esponja. Agora nós vamos ver com o verniz, para dar esse acabamento. Dá uma checada em toda a volta, se você fez o esponjado em toda a volta. E aqui em cima, com um pincelzinho, você vem com o preto praticamente puro. Eu vou colocar aqui no pratinho, aqui no meio, com a tinta preta praticamente pura. Venho com um pincel bem maciozinho e menor, e eu venho aqui na borda. Dou só uma diluída assim. E venho aqui na borda. Muito legal, né? Tá certo que os materiais são outros, mas a gente inventa, né? Olha, vai suavizando, se tiver muito escuro, suavize com um pouquinho do verde. Se tiver muito claro, venha com
o mais escuro, mas vá suavizando a volta do vaso. E agora, a última etapa é passar o verniz. Essa a gente tem que esperar mais tempo. Esse verniz também é de secagem rápida, mas é um pouco mais demorado do que a tinta. Eu vim até para um lugar mais arejado para poder envernizar a peça. Olha, eu fiquei surpresa com o tom de turquesa que eu consegui. O verde, o azul escuro e o azul claro. Chegou bem próximo ao turquesa mesmo. Então, agora com o verniz spray, que não é o correto, né? Eu vou envernizar essa peça. Você toma uma distância, assim, de uns 30 centímetros, não chega muito perto, porque senão o verniz pode ficar esbranquiçado e virar uma cola, como se fosse uma cola. Então, você deixa uma certa distância e vem envernizando. Eu vou fazer isso várias vezes, porque eu quero ele bem brilhante. O vaso ficou pronto, ele ficou com um brilho incrível e eu dei umas 5 mãos desse verniz spray, mas eu acho que se você conseguir encontrar o verniz de latinha, aquele que você passa com o pincel, vai precisar de umas 2, no máximo 3 demãos, certo? Mas tem que ser o verniz incolor e brilhante. E também eu tive uma ideia no final de pegar aquela cera de carro, sabe? Aquela cera de polir carro, uma cera de boa qualidade, se você tiver aí. E eu passei a cera também e dei um polimento com uma flanela. O brilho ficou mais intenso ainda, olha. Ficou muito legal. E a pintura fica protegida. Mas antes eu testei num vasinho menor que eu tinha feito para ver se não ia dar erro, tá bom? E aí, você gostou? Faz o seu vaso vietnamita aí na sua casa. Olha que lindo que ficou. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Até o próximo vídeo.